Prefeito, primeiro eu queria te agradecer o convite, a você, os secretários, a todos os políticos que estejam aqui da região, no seu nome, mas eu sou engenheiro, eu não sou filiado a nenhum partido político, não sou político. No final eu conto meus 2 motivos de estar aqui, no final eu falo com vocês, mas contra fatos e dados não tem discussão. Ninguém me engravida pelo ouvido, eu falo isso que eu nunca vi ser engravidado pelo ouvido, né? Então, é muito claro para mim que os números de Suzano são impressionantes nos últimos 7 anos. É um PIB, é um IDHR de 0,765, um PIB de 12,6 com uma população de 308 mil habitantes. São números realmente impressionantes. Parabéns, entendeu? Que isso eu acho que tem que reconhecer. Eu brinco muito o seguinte: quando você vai falar mal, você não fala. Falar bem, você fala. Falar mal, você não fala. Passa batido e não fala porcaria nenhuma e pula essa fase. Eu queria agradecer, antes de começar, Suzano. Suzano me deu um presente, que se chama Juliana Cardoso, que é filho da terra. Juliana Cardoso é daqui. Eu cheguei ao governo e conheci essa menina, um dos maiores talentos que existe no estado de São Paulo. Eu adoro apostar, tá? Eu aposto com qualquer um, que nos próximos 10 anos, essa menina vai explodir, seja no privado ou seja no público. Ela é fora do comum, inteligentíssima. Eu falo que é 28 anos, ela fala que tem mais, eu não vou contar quanto que ela fala, senão ela vai me matar, mas eu continuo achando que ela tem 28 anos, Suzano está de parabéns. E aos pais e familiares dela, eu tenho uma notícia ruim, que eu estou mudando o nome dela para Juliana Cardoso Lima, que eu estou adotando ela como filha, não fiquem com raiva. E, por fim, também queria dar um abraço para o André do Prado, que tem sido eu conheço, não conhecia, mas ele é fora da curva. Ele tem uma interação, uma cabeça de gerar negócios que eu fico impressionado. Então, é um cara que briga, ele concorda, ele discorda, mas é a discordância construtiva, não é a discordância negativa que eu falo. Então, também tem que agradecer, a gente tem feito muita coisa juntos, e realmente o André do Prado está fazendo a diferença. Bem, senhores e senhoras, como vocês viram, minha carreira não é política, não sou filiado a nenhum partido, não pretendo ser candidato a nada, e eu tenho os meus propósitos. Porém, eu parto de um princípio. Eu sempre falei nas 10 empresas que eu fui presidente, e aí também deixar um abraço para o Davi Pfeffer, né? Que a Suzano, das 10 empresas que eu fui presidente, 5 ela foi meu cliente, então eu vinha muito aqui por causa deles, é direto, entendeu? E eu tenho uma profunda admiração pelo Davi, acho ele um dos empresários mais diferenciados do país. Manda um abraço para ele, que tem um tempinho que eu já falei com ele. E diga para ele que o Cruzeiro não cai, o Santos pode. Ele vai ficar morrendo de raiva, mas tudo bem. E o ponto é o seguinte: eu sempre na minha vida empresarial, como as empresas que eu tenho, eu sempre falo o seguinte: se você não sabe aonde você está, dificilmente você vai conseguir traçar o caminho de onde você quer chegar. Um dos maiores problemas de quebra de empresa é o diagnóstico errado quando você entra em crise. Ou ele é emocional, ou ele é filosófico. Então eu tenho na minha carreira não olhar nada que fuja de fatos e dados. O que eu leio, não importa, eu olho fatos e dados. E São Paulo, quando a gente começou em janeiro a desenhar o plano de 22, havia fatos e dados, coisas boas e coisas que nos chamou a atenção para fazer o plano. Quais são as coisas boas? Somos 20% da população brasileira, 46 milhões de pessoas, maior mercado consumidor. Temos o segundo melhor renda per capita do Brasil. A gente só pede para Brasília, que é 2,913. Eu nunca entendi por quê, que é cheio de indústria lá, eu não consigo entender. Algum dia eu vou conseguir entender por que eles têm 2,913. Mas nós temos o segundo lugar com 2,148. Abaixo da gente é Rio Grande do Sul com 2,087 e Santa Catarina com 2,048. Isso já mostra o nosso tamanho, ou seja, eu tenho a menor renda per capita e a maior população consumidora. Aí quando você olha a PIB, eu falo que a gente não pode ter complexo de cachorro vira-lata. São Paulo, se fosse um país, nós éramos a 21ª economia, a terceira da América Latina, só perderíamos para o Brasil e para o México. E quando você olha o PIB nacional, nós operamos com 2,7 trilhões. O segundo lugar, que é o Rio, é 954. 954. Olha a diferença. Se você olhar Minas, é 862 por aí. Então, esse é o tamanho de São Paulo. Você cruza. Isso é uma locomotiva? É.
Nós somos uma força muito grande, nós temos que lembrar disso 24 horas. Quais são os pontos que nos preocupam, que vieram a nos preocupar para montar o plano? Primeiro, que aí sim nós temos um problema. Se você pegar o PIB de São Paulo agora, esse gigante, quando você olha ele dividido, ele preocupa. 50,2% é a região que vocês estão, a região metropolitana. Isso preocupa o olhar. Porque você vem com 50,2 na região metropolitana, você pega Campinas com 20,2 também, 0,4, você pega São José dos Campos com 5,9 e pega Sorocaba com 5,1, ou seja, 81% do PIB de São Paulo está concentrado. Não é bom. Não é bom. Aí você começa a olhar, Registro, 0,4, Barretos, 0,8, Itapeva, 0,8, Araçatuba 1,2, Presidente Prudente 1,2, Ribeirão Preto 2,6, Baixada Santista 3, vai indo, Franca 1,8, aí você olha São José do Rio Preto 2,2, ou seja, nós temos um desequilíbrio completo ao longo dos anos, que deixou esse vácuo de crescimento normal. E a outra coisa que preocupa a gente é a característica nossa. Inclusive eu estou fazendo uma queixa que gente, eu não aguento mais um mimimi. Esse mimimi está muito chato. Outro dia eu dei uma entrevista na CNN e falei, nós paulistas, eu estou desde 94 em São Paulo, meu filho é paulista, meus netos são paulistas, me chamaram de Tiradentes, traidor, meu WhatsApp virou uma zona, traidor, você é Tiradentes, até apelido de Tiradentes, agora está muito chato o mundo hoje, você fala uma coisa, o pessoal fica tudo doido, né? Mas voltando, quando você olha 645 municípios, eu fui em 183, eu vou nos 645. Nesses 10 meses eu rodei 85 mil quilômetros e eu vou. Porque eu não consigo entender como que você faz uma política pública sem conhecer o lugar. Isso para mim é meio maluco. Eu já fui presidente de empresa que eu tinha 68 fábricas no mundo, operava em 130 países, e eu perguntava, como é que eu dou comando num país que eu não conheço? É meio louco. É a mesma coisa na política pública também. Mas isso preocupa porque nós temos 645 municípios. 117 estão acima de 50 mil habitantes. Então eu tenho 503 abaixo de 50 mil. Esses 503 significam 8 milhões e meio de pessoas. Eu estou dizendo a vocês que 142 municípios detêm 37 milhões e meio. Não é bom. E eu explico por quê. Mas pior ainda, que dentro desses 503, se você for de 50 mil habitantes para 20 mil habitantes, são 117. Abaixo de 20 mil habitantes, nós temos 386. Dentro dos 386, você tem 150 cidades com menos de 5 mil habitantes. Fazer o quê? Essa é a pergunta. E daí que constituiu o plano nosso. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi reindustrializar São Paulo. Esse é o ponto focal mais do primeiro ano de governo. A notícia boa é que até hoje, que tem essa reunião à tarde ainda, pode mudar o número, nós vamos trazer 250 bilhões para São Paulo de 2023 a 2026. E ele atinge 117 cidades. A gente vai conseguir respirar para fazer o plano das menores. Eu acho que até o final do governo a gente consegue fazer 400 bi de investimentos em São Paulo. São Paulo está muito forte na visão externa. Eu tive em Nova York, Frankfurt, tive em Paris, tive em Londres, tive agora recentemente no Japão e China. E aí um break. Vocês estão muito bem, porque eu descobri que eu morei um tempo no Japão, eu descobri que não tem japonês burro. Eles têm alguma coisa no gene deles, que só tem japonês inteligente. Conhece um japonês burro. Por isso que eles são diferenciados. Tem alguma coisa que eles... Eu agora passei por japonês, estou tomando saquê. Deve vir alguma coisa que faz essa diferença, que eu não conheço impressionante. Voltando, a reindustrialização tem um pato que também, por vários motivos, eu não gosto de olhar para o retrovisor e nem falar mal de ninguém, porém, nós éramos 36% do PIB industrial e hoje a gente é 28%. Também já fomos 32% do PIB do Brasil, hoje somos 30%. Esses dois fatores mostram que por algum motivo ao longo dos anos nós perdemos posição e a gente precisa voltar a essa posição. A reindustrialização, esses 250 bilhões atinge 117 cidades e com alguma estratégia que nós estamos vindo muito forte. Com a defesa que nós fizemos da cobrança no destino na reforma tributária, acabou a guerra fiscal. Você vai cobrar no destino, então a guerra fiscal vai acabar e aí aparece São Paulo. Ninguém tem a logística que nós temos. Ninguém. Inclusive aqui. Aqui você está uma hora e pouco do maior porto da América Latina,
Você está 40 minutos no maior aeroporto que é de passageiro e segundo de carga, mais uns 30, 40 minutos você chega em Campinas, você está no maior de carga e segundo de passageiro, e com a quantidade de estrada que se acessa, Dutra, Ayrton Senna, e dependendo dos 40 quilômetros, você acessa mais 4 ainda, Dom Pedro I, Washington Luiz e as outras. Então, assim, não tem discussão. É lógico que São Paulo vai ser o polo de desenvolvimento, não tem como. Esse é um ponto. Agora, só fazer reindustrialização, nós temos que olhar a transição energética, porque São Paulo tem um custo de energia muito caro. A gente é 39% mais caro do Brasil. Apesar de ter a melhor matriz energética. A matriz energética mais limpa do Brasil é de São Paulo. Ela é 60% limpa. E aí nós decidimos também utilizar, já que também hoje o mundo exige a descarbonização, o net zero de carbono, nós vamos apostar fortemente na nossa transição energética em 5 coisas. Nós estamos apostando muito forte no etanol. O etanol, ele vai ser base nossa de desenvolvimento. O etanol é um dos maiores absurdos também, né? Nós tratamos o etanol em São Paulo como um segundo produto. Até no posto de gasolina, se você tem um carro flex, você vai lá e você paga gasolina. Você não faz nem conta. Se tiver uma crise, é que você vai olhar se você põe etanol ou não. Só que nós somos líder de etanol no Brasil. Nós detemos 45% da produção de etanol no Brasil. São 147 milhões de metros cúbicos. Cana-de-açúcar, ninguém no mundo, eu posso falar porque eu fui presidente da BRF, ninguém no mundo domina a cadeia da cana-de-açúcar como nós. Em todos os seus processos até o final dela. Ninguém. Basta ir no Instituto de Piracicaba, vocês vão ver o que eu estou falando. O etanol, além disso, nós somos o maior exportador de cana-de-açúcar. Somos o país que tem mais usinas de álcool. Ocupamos 5,8 milhões de metros de hectares em São Paulo de cana-de-açúcar. Você só tem 4 regiões que não tem cana-de-açúcar aqui, região metropolitana, Registro, São José dos Campos e Baixada Santista. As outras 12 têm. São 5,8 milhões, são mais de 460 mil toneladas de produção. Nós precisamos apostar no etanol. Do etanol nós vamos sair para o biogás, para o biometano e para o hidrogênio. Colocamos um posto aqui na USP que está sendo desenvolvido, onde a atenção nossa é fazer o conversor, que eu entre com etanol e saia em hidrogênio. O hidrogênio ele pode ser feito por água, por energia, nós vamos apostar no etanol. Então ele é o carro-chefe nosso. Fora isso, vamos apostar no elétrico, mas não como carro-chefe, como querem vender para a gente a Europa. Não vai ser. Ele é uma das opções. A opção é o etanol. Depois nós temos fotovoltaica, energia solar, energia de espelho d'água, energia de resíduos. Esse nós vamos trabalhar em conjunto, até por causa das pequenas cidades. Então a matriz energética nossa é isso. Depois nós começamos a trabalhar no plano alguns itens. Cana-de-açúcar eu já falei. Aí tem a laranja. Eu nunca gostei de commodities. Eu construí Carajás, muito novo, na Vale, e eu achava um absurdo a gente exportar minério e não ter uma siderurgia do lado. Commodities é bom, ele é perigoso, e você não controla o preço dele. Seja soja, trigo, o que vocês quiserem, não controla. Então eu sou a favor de uma cadeia maior. Uma cadeia que permita você não ficar refém. É o caso da cana-de-açúcar. Eu tenho que ir para o etanol, eu tenho que ir para o biogás. Eu não posso ficar refém do preço mundial de cana-de-açúcar. É um risco muito grande. Laranja é a mesma coisa. São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo, o maior exportador de suco do mundo. Aonde a gente leva ferro? Marca. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui da BRF, quando eu vendia frango, peru, porco, com marca, eu tinha uma lucratividade. Eu operava em 130 países, por isso que eu conheço 130 países. Quando o país com barreira comercial dizia, não, eu quero comprar o produto, mas eu ponho a marca, meu lucro caía a 45%. É isso. A laranja é a mesma coisa. Vendemos 3 bi de dólar em São Paulo, se eu vendesse marca, eu faria 9 bi. Esse é o número. Nós agora fizemos uma parceria com a Natural One, que é do Roberto Emílio de Moraes. Nós estamos apostando, ele está colocando 500 milhões de Jariúna, e nós vamos numa linha de tomar o mercado americano. Até porque o mercado americano está em crise, o Green, que é destruiu a lavoura dele toda. São Paulo está preocupado, o Piá, até que é um talentoso secretário de Agricultura, já criou uma comissão para olhar isso. E também a retirada de incentivos na Flórida fez com que a indústria deles caísse um pouco. É hora da gente aproveitar o espaço e dominar a barca. Depois tem café. Café é outro que me preocupa. Eu e Tarcísio tem uma coisa que a gente é
idêntico. Eu não sei perder para o ímpar, gente, eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu joguei bola 4 anos profissional na América de Minas, depois joguei 17 anos de salão, eu não sei perder, esse é o meu maior defeito. Eu sou competitivo até no para o ímpar. Entendeu? Se você falar comigo que você bebe mais que eu, capaz de eu ficar bêbado, quase caído na mesa para não perder a aposta. É assim. Então, não dá. Respeito o Espírito Santo, mas não dá para perder café para o Espírito Santo, gente. Vocês vão me desculpar, isso aí eu me recuso. Não dá. O Brasil é o líder de café com 2,9 milhões de toneladas. Depois você tem, todo mundo engana, né? Todo mundo acha que é Colômbia, não é. O segundo lugar, aí que é o problema, é o Vietnã, com 1,6, depois você cai para a Colômbia, que é 0,8, depois você vem com Indonésia e Etiópia. Etiópia produz mais que São Paulo, aí não dá. Com todo o respeito que eu tenho aos africanos, perder para a Etiópia não dá. Então o café nós vamos vir muito forte na política nossa, junto com o PIAI. Por quê? Porque simplesmente eu tenho café de qualidade, a gente tem café premiados aqui também, tanto no Alto da Mogiana, quanto no Alto da Cuesta, quanto em Torrinhas, quanto em Garça. E é questão da gente montar a cadeia, só que nós estamos incentivando a cadeia que eu falo fora do commodities. Eu vendo café torrado, óbvio, mas eu vou vender marca e cápsula. Nós temos que entrar no mercado de cápsula antes dos outros. Eu sou da época, eu brinco assim quando olho para vocês, isso é mal barato, porque eu vejo assim, tem uma turma que é minha, que é a turma do Chacrinha, Índia Poti, Rita Cadillac. Aí eu olho uma outra turma assim, eu falo, essa aqui é do Luciano Huck, Tiazinha, Feiticeira. Aí tem uma outra turma que é do Mion, a turma jovem agora do sábado à tarde do Mion. A turma minha entende que minha era da época que minha mãe coava café na calcinha da minha irmã, que era uma simpatia para poder casar. Aí os namorados lá em casa tinham essa simpatia. Ou o pano. Depois veio, que nós damos o nome de melita, que veio tão forte o papel que a gente chamava de melita, né? Ninguém falava filtro de papel, você falava comprar um melita, mesmo que você não comprasse um melita, a força da marca. E fomos para a cápsula. Só que a cápsula, nós não estamos vendo que nesses últimos 5 anos a cápsula mudou. Você vê maquininha em qualquer lugar. Qualquer lugar hoje está essa maquininha. Então nós temos que pegar essa onda, por quê? Porque nós somos o maior consumidor de café do mundo. Só o país já sustenta suas cápsulas, por ser o maior consumidor. Então a gente está apostando fortemente nisso. Outra que nós estamos apostando, e isso atinge as pequenas cidades. Eu na minha carreira, gente, eu nunca inventei nada, juro. Depois que eu morei no Japão, eu morei na Suécia, morei no Japão, um tempo no Japão, um tempo na Suécia, um tempo nos Estados Unidos e um tempo na Argentina. E depois o Japão me ensinou isso. Para que gastar muito tempo? Não? O japonês é fera em pegar um negócio e triplicar ele de produção, melhorar. E aí eu fui contaminado, por isso eu nunca inventei nada. Eu copio e melhoro. E adoro copiar meus concorrentes. Se ele é melhor que eu copio ele. Só no futebol que eu não dou conta, que o Cruzeiro está quase caindo, eu não consegui copiar o modelo dos de cima, né? Mas é duro. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa rever. Por que eu estou defendendo um olhar em várias visões? Por isso é que nós estamos dividindo São Paulo em 16 regiões, como se fosse 16 estados. E em cada região, nós vamos aprofundar para a micro-região. Se você olhar a Holanda tem 15 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro tem 15 milhões de habitantes. A Holanda, o Rio de Janeiro tem 12 milhões na volta do entorno do Grande Rio. 3 no interior. Na Holanda não tem uma cidade com 675, mais do que 675 mil habitantes. Nem Amsterdã, nem Haia, nem Roterdã. Isso é inteligente porque quanto mais eu condensar, mais eu gero violência. Eu vou ter Cracolândia, roubo. Quanto mais eu sufocar grandes cidades, não é inteligente não criar oportunidade para segurar as pessoas nas pequenas e médias cidades. Essa é a estratégia. Quem tem feito isso inteligentemente é Santa Catarina. Santa Catarina já vem há bastante tempo montando um modelo que está não só em Florianópolis, eles estão indo para Camboriú, Criciúma, Joinville, estão pulverizando o estado, que é um estado pequeno, mas nós temos que ir por esse caminho. O outro caminho é que não precisa inventar o mundo, que a gente não precisa tratar de agro. A vantagem que Guilherme Piá, que é o novo secretário de Agricultura, é outro talento, gente. Esse menino é fora da curva. Esse é outro também que é fora da curva. Uma coisa é agro, mas só quando a gente fala em agro, no Brasil a gente fala em soja, milho, trigo. E eu estou dizendo um outro tipo, eu quero chegar em fruta, em hortaliça. Dá para São Paulo perder para Rio Grande do Norte, Ceará em fruta? Me recuso. Me recuso.
Não tem motivo para a gente não liderar a parte de frutas e hortifrutas, frutas e hortaliças. Por quê? Porque a gente tem o maior mercado consumidor e tem terra. São Paulo ainda tem 9 milhões de hectares que não estão explorados. Então, não dá para não fazer isso. Aqui mesmo tem uma vocação forte de hortifruti granjeiro. Aqui tem. Se você parar para pensar, por que eu vou comprar fora daqui? Quanto maior a distância, eu pago mais logística. Quanto maior o tempo, eu perco o que a gente chama de shelf life, que é a vida do produto. Então, não tem motivo para a gente não liderar qualquer tipo de fruta. Agora, aonde pode ser o nosso erro? Se você olhar o modelo belga, o modelo holandês, o modelo do sul da França, vocês notam, ela é direcionada a região. Eu preciso concentrar as regiões. Região de Biúna, que é uma região forte de hortaliça, você tem que concentrar. Você pega a região de Registro, que é a região mais pobre do estado, pouca chance de ser grande empresa, porque lá é a APA federal, APA municipal, APA estadual, pouca chance de grande empresa pela questão ambiental. Então lá ele tem um ecoturismo. Agora eles são produtores de banana e palmito, concentra nisso. Não adianta você ficar variando. Você pega uma linha que a Europa faz, porque eu ganho em logística, eu ganho em produtividade, eu ganho em cooperativismo. E uma das soluções é o cooperativismo. Nós temos um preconceito no Brasil. Eu não consigo emprestar dinheiro para o pequeno agricultor, gente, esqueça, em nenhum lugar. Eu sou sócio de empresa de crédito, não dá. E depois a gente fala um pouco sobre isso, porque assim, isso é bom falar. O Brasil tem um problema que não é só a alta taxa de juros. Os Estados Unidos, a cada $1 que ele empresta, ele recupera 0,81. O Brasil, a cada $1 que você empresta, você recupera 0,18. É só trocar o 8 pelo 1. Por quê? Porque nós não temos sistema de garantia. Inclusive, infelizmente, o presidente Lula vetou um dos principais itens do marco de garantia que eu participei, que era absurdo, porque ele melhorava isso. Você hoje, para recuperar um carro que você vende, que tem alguém que vende carro aqui? Não? Se você vender um carro hoje, para você tomar um carro, é 16 meses. Se você achar o carro, né? Tem isso também, tem que achar. Se você alugar um apartamento e quiser tirar a pessoa, dependendo da situação, você vai ficar 3 anos. Isso faz com que eu suba o grau de risco. Então, mesmo que a taxa de juros vá a 2, o crédito vai a 4. Ele não abaixa. Então você tem uma garantia, CND, não sei o que, você tem que pedir por garantia. Aí eu não ajudo o pequeno agricultor. Eu preciso que ele faça cooperativas. E aí eu acredito muito numa cidade de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, tem muita chance para isso. Piscicultura, não. Vocês vão me falar que São Paulo é o maior importador de tilápia. Aí não, gente. Aí também não dá para aceitar. Tilápia não. Ao invés de fazer pesca e pague, vão fazer tilápia, pô. Eu não consigo pescar porque eu nunca consegui fazer pescaria, gente, porque eu não sei ficar calado. Eu achava ridículo eu ficar no meio de um barco com uma vara calado. Não podia conversar, senão o peixe não vem. Aí eu começava a conversar, o peixe não vinha, meus amigos brigavam, colocavam para fora do barco. Aí eu desisti de fazer pescaria. É isso. Mas não tem motivo nenhum para que eu não olhe aquela parte do alto do Paranapanema ali, onde veio o Tietê com as grandes represas, que a gente não faça piscicultura. E aí não é só tilápia. Hoje você pode fazer camarão, lula, hoje tudo você consegue criar em ambiente artificial. Pô, tem tecnologia para isso na Indonésia, em tudo quanto é lugar que quiser. Essa é outra linha que nós estamos indo forte também. E aí, vem o último pilar que nós estamos apostando muito, que é um defeito. Eu luto por isso. Eu fui sócio do Botanique, que era em Campos do Jordão, fui sócio de um hotel na Indonésia, fui sócio de um hotel em Patacho. Hoje eu não sou mais. Mas é um tema que eu gosto muito. Qual é o problema nosso no Brasil? Turismo não é lazer. Turismo é indústria. É indústria do turismo. E aí vem alguns parâmetros que nos chamam a atenção. Primeiro, é normal o Brasil receber 4,1 milhões de visitantes por ano? Perder para a Argentina? Eu já sou revoltado de perder no futebol, agora tem que perder no turismo também? Aí não dá, cara. República Dominicana, 2 praias, 8,2 milhões de visitantes. Malásia, 15 milhões de visitantes. Eu estou tirando os 5 maiores, que é Estados Unidos e China, que brigam entre primeiro e segundo, França consolidada em terceiro, e Itália e Espanha, que fica ali na briga. Nenhum deles com menos de 68 milhões. E a gente recebe 4,8. Aí eu falo assim, nós estamos loucos. O que o Brasil não tem, gente? Eu falo isso em todo lugar. Nós não temos 2 coisas. Nós não temos turismo, esporte de neve, esporte, porque tem neve. Nós não temos esporte de neve e vulcão.
Mas também o cara quiser ver vulcão, não estou nem aí para ele, é gosto pessoal. Um cara vai lá, um vulcão, eu também prefiro não ter. Mas não tem outro motivo. Praia. Vocês não vão me dizer que Caquem Queicos, com 2 hotéis, recebe 6 milhões de pessoas com 2 praias. Pô, vai no litoral norte aqui que você já toma um banho. Vai em Fernando de Noronha, você toma outro banho. Pelo amor de Deus, gente. É porque nós tratamos o turismo no Brasil como lazer. Um número matemático. O PIB mundial é 7,5 trilhões de dólares. A média mundial do turismo como indústria é 10,7. Nós somos 7,7. Se o Brasil crescesse 3%, ele injetaria 221 bilhões na economia de dólar por ano. É negócio. Isso não é lazer, é negócio. E São Paulo tem essa vantagem, porque os números de São Paulo são impressionantes. Quando você fala que a gente recebe 2,9 milhões de visitantes, eu não acredito, porque aqui é hub. Como a pandemia fechou muito voos no Nordeste, o próprio Galeão também desceu, concentra muito aqui, o cara desce, você não sabe se ele está aqui mesmo ou se ele está indo para algum lugar. Porém, São Paulo gira internamente com a população dele 47 milhões em São Paulo. É incrível esse número. Por quê? Porque conhecendo o Brasil, quem conhece aqui, nós paulistas temos uma característica extremamente diferente. Você pega o mineiro, minha origem, ele, final de semana, ele gosta de ficar em casa. Ele gosta de fazer churrasco em casa, receber em casa. Nós, o paraense, o baiano, o Rio de Janeiro, ele vai te convidar para ir na casa deles, ele nunca vai dar um endereço, aí você vai para um bar. É assim que funciona o Rio, eu já morei lá. É uma coisa. Nós não. Tem motociclista aqui? Não é não? É raro, hein? São mais ou menos, o Brasil tem 4.200 clubes de motociclistas, 2 e pouco estão em São Paulo. Esses caras saem todo final de semana. No mínimo 15 dias. Ciclista nem se fala. Então nós rodamos 47 milhões de pessoas num turismo em São Paulo. Isso salva muita cidade pequena e até aqui. Aqui você tem um médico que foi falado aqui, ele via com, se não me engano, em 2018 com 200, depois ele bateu em 2019, chegou a 400, caiu em 2020 para a pandemia, mas voltou em 2022 com 600 mil. 600 mil pessoas. Tem alguém aqui, não tem, que me cumprimentou? Do médico? Não tem? Estou errado no número? Estou errado? Então, já está chegando, não tem motivo para a gente não apostar nisso. Agora, qual é o problema nosso? Nós temos que fazer um trabalho, eu converso isso muito com o Lucena, com o parceiraço, que é o secretário de turismo, converso com a talentosa Marina Marton de Cultura e com a Coronel Helena. Tem 2 coisas. Se nós continuarmos tratando São Paulo por evento ou por cidade, nós não vamos sair da indústria para a indústria de turismo. Ela precisa ter uma sequência. O que é sequência? Aqui você fala o seguinte: eu vou ao Barretos no rodeio. 45 quilômetros tem Olímpia com 5 parques aquáticos. O cara não vai, porque ele vai a um lugar. Eu vou tomar vinho Espírito Santo do Pinhal. Eu vou no Magic Park. Não é assim que funciona o turismo no mundo. Olha a Espanha, olha a Itália, olha a França, que são os maiores. Porque a China e os Estados Unidos que eles lideram muito mais no turismo de negócios do que propriamente turismo mesmo, ligado ao lazer. Não é a forte. Os Estados Unidos ainda tem a Disney, mas não é o que faz o diferencial para o número que eles recebem, é mais turismo de negócio. Porém, Espanha, França e Itália são. Você pega a Itália, você fala assim: eu não vou em Siena, eu vou na Toscana. Eu vou numa região que compõe mais de 20 cidades. Eu não vou na França em Aix, eu vou em Provence. No mundo, para gerar indústria de negócio, eu tenho que gerar 3 coisas. Eu tenho que gerar uma área que eu faça o turista ficar mais de um dia e que ele desperte a curiosidade dele de conhecer as outras. É assim que funciona. Nós precisamos criar regiões em São Paulo. Eu tenho que visitar Alto da Mogiana, ou eu vou visitar, eu tenho que criar o símbolo para fazer o turista ter a curiosidade de ir em mais de um lugar. Olha o exemplo para vocês verem de Saint-Tropez na França. Saint-Tropez, na minha época, que era Brigitte Bardot, né, era o lugar. Era o lugar. Caiu. Formenteira na Espanha e Ibiza, tiraram eles do lugar, eles começaram a cair. O que eles fizeram? Fecharam as praias, o acesso à praia, fecharam. Deixaram só a distância da cidade e criaram 12 beach clubs, aonde as praias estão fechadas. Cada beach club desse, eles cobram 70 euros para sentar.
Você vai comer por 150 euros e 1 hora da tarde entra um DJ, virou uma balada. Criou a curiosidade, todo mundo que quer lá, de competir entre os 12, qual é o melhor dos 12. Então o cara vai, ele fica 4 dias, visita 4, depois ele volta para os outros 4, até completar os 12. É isso. Se nós não montarmos o ticket, o que vai acontecer? Os 600 mil, 800 mil que ele está chegando, vai chegar aqui de manhã e vai embora à tarde. Esse ticket é baixo, é bom para o parque, mas não é bom para a cidade, porque eu preciso fazer o entorno da indústria de turismo, o entorno da indústria, o empreendedorismo de comércio e serviço. É assim que cresce um país. Eu estava agora na China, trazendo a GWM para o Brasil. A GWM está vindo para Iracemápolis, um investimento de 10 bi, a fábrica vai ser lá, começa a produzir agora em maio, e 2026 vem mais 2 linhas. Eu fui em Baoding. Baoding é uma cidade de 10 milhões de habitantes. Aí eu fui descobrir o que eles fizeram. O que a China faz? A China pegou a GWM, pegou as 5 fábricas que ela ia abrir, uma empresa que tem 20 anos, colocou ela numa cidade, entendeu? E trouxe a população. É o inverso. Não nasce da cidade, nasce da população. Com isso ele fez uma cidade de 10 milhões, que todo o movimento está em torno dessa empresa. E hoje moram 10 milhões de pessoas lá. Eu preciso do empreendedorismo, que é a última parte do meu programa, que é extremamente forte. Eu tenho que dar a ele a constância, porque senão você imagina o seguinte: o cara vai ficar um dia em Barreto, ou 2 dias por causa de um rodeio, que nós temos 4 grandes rodeios que dá para movimentar muita coisa de turismo aqui. Nós temos Barretos, Jaguariúna, Americana e Ribeirão Preto, fora os outros, mas esses 4 dá para puxar o que quiser. O que acontece? O cara vai num Jaguariúna, ele vai um final de semana, no máximo ele dorme uma noite. O cara que está montando a estrutura lateral de restaurante, de lojinha, ele faz o que de segunda a sexta? Ele faz o quê? E aí é a inteligência de cruzar cultura e turismo e esporte. Outra que eu sou revoltado: Gramado. Gente, perder para Gramado, ô prefeito, nós temos que meter uns japoneses em alguns lugares aqui, porque não dá para perder para Gramado, não. É a segunda cidade mais visitada do Brasil hoje, só perde para o Rio de Janeiro. 78% taxa de ocupação. Os caras fizeram um negócio muito legal em 10 anos. É aquela cidadezinha com aquelas casinhas alemãs lá, sem menosprezar, eu gosto. Mas você tem 1h30, 2 horas de estrada ruim para chegar, seja via Porto Alegre ou seja via Caxias. E eles fizeram o quê? Eles começaram com o Natal de Luzes, depois tem um festival de cinema, depois tem um festival de livro, depois tem um campeonato esportivo lá. Eles preencheram a data deles ao longo do ano. Então ele tem movimento a qualquer hora. Esse é o turismo que o Lucena está fazendo um brilhante trabalho, porque a gente está conversando como desenvolvimento de negócio. Eu tenho que criar isso, por quê? Porque o mundo, qualquer que for, diferente alguns países, mas nós, 80% do imposto sai da indústria, mas 70% da empregabilidade sai do comércio e serviço. Eu tenho que cruzar isso. Eu preciso da indústria para gerar mais impostos, mas a quantidade de emprego está no micro, médio empreendedorismo. Um dos principais projetos que nós estamos fazendo já está em 4 pilotos muito bons, veio do Japão. O Japão pós-guerra, tem aqui vários descendentes que sabem o que eu estou falando, ele não pegou o maior recurso do Plano Marshall, não. O maior recurso do Plano Marshall foi para a Europa, principalmente a Alemanha. Aí eles, inteligentemente, o que eles fizeram? É uma linguicinha, né, o país, mas a cada grande empresa, num raio de 50 quilômetros, você compra tudo. Isso é que nós temos que fazer em São Paulo. Por que a Klabin, por que a Suzano aqui? Pergunta para eles aqui, tem 2 chefes aqui, né, 2 comandantes da Suzano aqui na mesa. A minha pergunta é: o que você compra num raio de 50 quilômetros que eu não possa ter aqui? Essa é a pergunta. Por quê? Eu ganho logística, eu ganho just in time, e eu desenvolvo o pequeno e médio. O Brasil tem outro erro muito grande que a gente vai corrigir no estado de São Paulo, que a gente só fala de médio, pequeno e médio para comércio e serviço. A gente não fala de pequeno e médio para indústria. Tanto que a área industrial não tem simples, é só comércio e serviço. Isso ajuda muita cidade pequena, e isso ajuda as grandes também. Porque se você pensar em supermercado, por que um supermercado compra fruta, hortaliça, fora do raio de 50 quilômetros? Ele perde em logística, que é o custo, e ele perde em shelf life, que é o tempo de vida. Quanto mais longe, mais seu produto de perda ele é maior. Então não tem motivo para fazer isso.
Esse é um dos projetos. Nós implementamos agora um na Toyota, em Sorocaba. Toyota, todos os fornecedores vão estar quase que dentro da Toyota, é do lado, talvez não tenha nem caminhão, vai entrar para o carrinho. Tem um em Iracemápolis, que nós vamos fazer com a GWM, e estou fazendo um em Santa Rita do Passa Quatro, perto das usinas. Por que não desenvolver o fornecedor no seu raio de 50 quilômetros? Que é o modelo japonês, é o modelo de sucesso do Japão, o terceiro PIB do mundo, pô. Como eu falei, eu copio tudo, aí eu vou mais uma que eu vou copiar do Japão, né? Então, não tem motivo. Esse é o ponto. Num outro ponto, é o empreendedorismo. A gente tem a vantagem de estar com a Desenvolve e com o Banco do Povo e a Invest debaixo da minha secretaria. Mas eu tenho um problema. E aí, gente, não é crítica. Eu não gosto de olhar para o retrovisor. Cada um teve a sua chance de fazer o que quis em momentos diferentes. Eu não gosto. Porém, nós somos um governo manual. Para vocês terem noção, quando eu cheguei, imagina eu, gente. Eu cheguei na secretaria, a primeira coisa que eles me deram foi um carimbo. Eu joguei pela janela. Falei, carimbo não. Carimbo, eu me recuso. 2023, eu me recuso. Não dá. Eu já recebi, mandei pela janela. Não vou. Mas nós vamos demorar um tempo ainda para sair de um governo manual para um governo digital. Eu não consigo emprestar a Desenvolve com menos de 120 dias ainda. Por quê? Porque eu sou manual. O que vocês enxergam no sistema é uma capa. Dali para dentro é papel passando de mesa em mesa. Nós estamos lançando agora, acredito que até março, nós inauguramos nosso sistema, que é esteira digital completa. A gente deve derrubar isso para 30, 40 dias, até final de 2024. Banco do Povo, idem. Mesma coisa. Agora, JUSESP. A JUSESP, ela é manual. Eu estou em 1908 para abrir e fechar a empresa. A JUSESP é a mesma coisa. Nós vamos entrar com um sistema, deve entrar até agosto, setembro do ano que vem. Em 2025 a gente vai abrir e fechar a empresa em São Paulo em 8 horas. É isso. Não tem motivo para não ser assim. E no Facilita, que é o que nós lançamos, nós vamos também desburocratizar, porque você, para abrir uma empresa aqui na parte ambiental, o cara trata, é ambiental, é bombeiros, tudo. Eu falo muito com o comandante de bombeiro, que é um cara fantástico. Às vezes você trata um empreendimento da mesma forma. Uma coisa é uma mineradora, uma coisa é um restaurante, outra coisa é casa de evento. Restaurante, dependendo do tamanho dele, tem que ter área de saída. De onde você tirou isso? Não tem. Então a gente trata tudo igual, aí você fica naquele negócio para abrir empresa. Então nós estamos fazendo um sistema. Até março, nós lançamos 90 atividades. Vocês vão saber claramente o que nós não vamos precisar de documento, de tempo, e o que vai precisar. É isso. Até o final do ano que vem, aí sim, você vai navegar no sistema. Eu vou abrir um condomínio imobiliário. Você vai precisar disso, 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 e com prazo de resposta. Porque senão o cara senta naquilo lá, fica 300 anos, é isso. Então, essa parte do empreendedorismo é que mais preocupa a gente. Entende? E aí vem a demagogia. Eu fui bombardeado outro dia na mídia aí, porque eu criei a linha de, eu e o Tarcísio, a linha de 50 milhões para mulheres. Aí falar que eu sou demagogo, que a mulher manda em mim. Ela manda mesmo, não precisa nem ter escrito, não, entendeu? Isso aí é bobagem. Porém, eu acho uma demagogia com 2 temas, 3. Primeiro, que a mulher hoje é 52% da população brasileira, domina 47% da universidade. Eu fui ser paraninfo agora na Universidade Católica em Minas Gerais. Quando eu formei em engenharia mecânica, eu não tinha nenhuma. Fui lá agora, tinha 22. Eu achei que eu estava na sala errada. Eu olhei assim, 22 mesmo para engenharia mecânica. Então para com essa demagogia, porque a gente precisa preparar a mulher para um simples fato. Nós nascemos, na geração do meu pai, sua, do avô, bisavô, o homem é o provedor da família. A gente vem desde que Adão, sai lá. A mulher não, é 70 para cá. Então a demagogia vem porque a cada 10 coercitivas de mulheres que apanham de homens, 9, ela não larga o cara porque ela não tem grana. Aí para mim que é demagogia. Tanto que a primeira dama, que vocês não tenham dúvida que vai ser a melhor primeira dama que esse estado já viu, que é a Cristiane Freitas, porque ela tem uma visão do econômico e social muito legal. Ela determinou um plano que a gente vai abrir empresa ou empregar. Elas vão ter crédito barato e de longo prazo. Eu não posso conviver, que a gente fica todo dia, mata um, também a gente não faz nada. Para mim essa que é demagogia, gente. Esse é um ponto. O segundo é os pretos. E o nome é esse mesmo, correto, que eu chequei com o presidente do Palmares, que eu nunca sabia se eu falava negro, preto, é preto. É demagogia a gente não olhar essas pessoas com um plano específico. Eles têm muito menos chance do que qualquer outro.
Aí isso aqui é demagogia, a gente não querer apontar onde está o problema. E nós vamos criar uma linha, já criamos. Tem tanta linha na Desenvolve para eles, como todos os programas de qualificação nossos, tem vaga para eles. Prioridade. Tá? Então assim, eu faço essa defesa porque a gente tem que parar com o tititi, mimimi que eu falo, né? Porque fica pegando umas coisas que não tem o menor sentido, gente. Então temos que fazer isso. E vamos fazer. Tá, esses 50 milhões está disponível, está indo super bem, agora eu tenho que preparar, eu tenho que dar curso. E aí a gente tem uma parceria muito forte com o Senai e Ciesp. Eu faço aqui um agradecimento em público ao Josué e ao Servone, Rafael Servone, que é o presidente da Ciesp. Eu e o Servone tem feito tanta coisa junto que eles apelidaram a gente, prefeito, de Batman e Robin. Aí deu um problema. Eu não queria ser o Robin nem ele. Aí nós preferimos ficar com Super-Homem e Capitão América. Aí ele topou, eu topei. E o Nelson, do Sebrae, tem alguém do Sebrae aqui? Sebrae, o presidente do Sebrae, o diretor superintendente do Sebrae hoje é um dos caras que eu também acho um dos maiores talentos que o Sebrae já teve. A gente tem feito muita coisa junto, e essa coisa junto é criar um ambiente de empreendedorismo e de qualificação, que é o último assunto com vocês. Qualificação, senhor, é um problema hoje de sociedade. De sociedade. E não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Se você for a Nova York agora, vocês vão ver que nunca teve tanta gente na rua em Nova York como tem hoje. Vai a Los Angeles, Frankfurt, Londres. A pandemia, nós injetamos 1,5 trilhão de dólares na economia mundial. Porque fechou tudo e deu vários benefícios. Nós mesmos, Auxílio Brasil, que eu participei. Só que muitos dos países, eles não saíram ainda da transição. Então o cara está recebendo e não quer voltar. Aqui em São Paulo nós estamos com um problema sério, que eu preciso da ajuda de vocês, como prefeitura, mas principalmente como sociedade. Nós temos que nos unir, seja via igreja, seja via clube, seja via clube de WhatsApp, seja vizinhança. Temos que buscar as pessoas novamente para trabalhar. Exemplo. Você não tem em São Paulo mão de obra de construção civil em nenhum lugar. Não tem. Você não tem motorista em Limeira, você não tem calçadista em Franco, você não tem técnico agrícola em Presidente Prudente, você não tem operador de empilhadeira na região de Vinhedo e Jundiaí. Tem emprego. Quando a gente fala que é 8,7 desemprego, eu tenho dúvida. Eu não sei se é 8,7, que eu não consigo tirar aquilo que eu tenho de vaga que a gente não consegue. Eu imagino o prefeito aqui. Porque as pessoas não querem. Eu tive uma reunião com os donos de banco, num jantar que me chamaram, e eles viraram para mim e falaram assim: Jorge, os próximos 4 anos, São Paulo vai precisar de 430 mil pessoas de TI, tecnologia da informação. Esse é o único segmento que não volta. Ele vai ser home office. Eu mesmo, numa das empresas que eu sou sócio, perdemos 5 caras para a Rússia, eles trabalham em casa, entra em russo, passa para uma inteligência artificial, vira português, ele trabalha, volta, passa e vai para lá. Os caras estão tudo em casa com um salário de 25, 30 mil, esquece, não volta mais. Então eu falei o seguinte: poxa, se vai ter esse tanto de vaga, aí eu procurei umas empresas que doaram 120 mil vagas online, de graça, com emprego nessa linha que eu estou dizendo a vocês, e lançamos em São Paulo. 20 mil escreveram. Lançamos o Jovem Aprendiz, que é até um projeto que a Juliana Cardoso toca muito bem. 60 mil vagas, metemos 100 milhões, pegar o jovem na parte da tarde, fazer ele já aprender, tira ele da rua. 60 mil vagas, não chegamos em 1.500. E esse curso que eu falei com vocês, nós temos um curso de motorista com 200 vagas, garantida de emprego, 20 inscreveram. Fizemos de empilhadeira, que era 180 vagas, 35 inscreveram. Então nós estamos com um problema. E é um problema de sociedade, não é um problema do governo ou da prefeitura. É um problema social. Falta mão de obra. Talvez se perguntar aqui para as empresas grandes que estão na minha frente aqui, você deve ter problema de mão de obra. Reposição. Não tem. Qual é a minha preocupação? Nós estamos trazendo 250 bi de investimento. Parte desses 250 bi, mais ou menos 120 bi, é fábrica nova para São Paulo. Aonde eu vou arrumar mão de obra? Eu estou com medo. Eu trago o investimento, na hora que o cara chegar aqui e falar: cadê a mão de obra? Não tem. Puto, não dá. Então isso exige um exercício nosso. E aí eu vou fazer uma coisa, gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Pelo seguinte: eu sou a favor
No governo federal, quando eu fiquei lá, eu fiz 17 projetos dos 25 que eu queria. Então, passou o PIX, passou o Pronamp, passou vários. Marco da Ferrovia, BR. E eu sempre disse o seguinte: nós temos que proteger o miserável. E temos que estar de olho no que a gente chama de miserável. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia fui à missa, eu, minha mulher, a mulher do Tarcísio, a Cristiane, e eu saí antes para pegar o carro, estava esperando, aí eu olhei no sinal ali da Avenida Brasil com Nossa Senhora, com Europa, onde tem a igreja Nossa Senhora do Brasil, e eu olhei um cara pedindo esmola, aí eu falei assim, um sinal abre a cada 3 minutos, em São Paulo, então em 1 hora ele abre 20 vezes, ok? Beleza. Se eu não quiser trabalhar muito, porque fica cansativo, porque abre sinal, eu vou e volto, eu vou trabalhar só 8 horas, ele vai abrir 160 vezes. Eu também quero descansar sábado e domingo, então só vou pedir esmola de segunda a sexta. Ele vai abrir 3.200 no mês. Se ele receber R$1 médio, ele faz 3.200. 50, 1.600. 25 centavos, ele faz 800. Será que esse cara vai querer ser qualificado? Tenho dúvida. Então, a distância entre a gente ajudar os que precisam, e é função nossa, do poder público federal, estadual, municipal, é não passar do limite do miserável, porque está ficando fácil, o cara falou assim, não quero, e muitos estão nisso e vão para a informalidade. Eu falo, não, você quer ser contratado? Não, eu prefiro continuar no tanto de programa que tem. Isso acontece muito onde tem colheita de açúcar, inclusive, o cara fala, não, eu prefiro ficar nos auxílios que tem, do que eu perder, então eu vou fazer colheita informal, aí o cara faz, mas depois ele entra na justiça, aí o cara não contrata, isso é rebeldia de mão de obra. Esse é um problema social nosso, ok? E aí eu peço muita ajuda para vocês e o prefeito, especificamente aqui da região, eu tenho 5 minutos, especificamente aqui da região, eu digo para vocês o que eu enxergo, prefeito. Primeiro, repito, o trabalho de 7 anos é brilhante. Não é fácil fazer 12,6 de PIB, não é. Até porque se vocês compararem, se você pegar a região administrativa de Itapeva com 32 cidades, é 26. Vocês têm metade do PIB de uma região, é isso, né? Se você olhar dentro do contexto. O PIB dessa região inteira, e olha que São Paulo está dentro, né? Ele está na casa de 1,6, 1,8. Então você tem quase 10% do PIB, é um número extraordinário, com 4 variáveis que eu enxergo. E aqui eu estou pedindo ajuda, né? Eu estou te falando o que eu enxergo, né? Com visão de fora. Tem uma força industrial muito grande aqui, puxada muito por grandes empresas, inclusive a própria Clariant, né, que fala, e Suzano, puxa. Tem o projeto 50 quilômetros que vocês podem olhar, funciona. E temos que olhar o que mais industrial cabe. E aí tem algumas variáveis. Eu tenho área, eu tenho incentivo e tenho vocação. Porque se você falar comigo assim, vamos trazer uma montadora para cá, difícil. Porque você já tem 5 polos de automobilística. O cara não quer ficar muito fora, porque tem que desenvolver a cadeia dele. Eu voltei agora do Japão com 12 bi, 6 bi de investimento na China. A gente vê isso. Mas o que é a vocação? Tem espaço para ajudar o prefeito. Essa é uma linha. Vocês são muito fortes em comércio. É outra linha. Como já falei isso, uma característica logística impressionante, por tudo que eu já falei, 2 aeroportos, porto, estradas, então isso é forte. Hortifruti e granjeiro, vocês também são fortes, até pela cultura japonesa, que iniciou aqui praticamente nessa parte. Vocês têm uma outra característica, que vocês têm um pontual de um turismo, que vocês podem desenvolver pela localização, 1 hora de São Paulo, 1 hora para Campinas, por aí, e uma região. A questão agora é como nós vamos ajudar o prefeito a desenhar. Aí eu preciso de vocês, porque no fundo, 2 maiores problemas do Brasil é achar que o setor público conhece mais do que o empresário. Essa é a coisa mais estúpida do mundo, gente. Quem conhece o seu negócio é você, não sou eu. Então nós devemos escutar o empresariado para me dizer o que eu vou fazer. Eu até hoje me pergunto, lá atrás, se eu deixaria a Suzano ter ido para o Mato Grosso com a maior planta do mundo e o maior investimento do mundo, e vão ser o maior do mundo. Eu acho que eu tinha entrado na briga na época se eu estivesse aqui, mesmo com toda a característica do Mato Grosso. Eu entrava na briga. Hoje eles vão ser a maior empresa, já são, né? Mas com a produção do Mato Grosso, eles vão ser a maior empresa do mundo de celulose,
O investimento que eles estão fazendo no Mato Grosso é o orçamento do Estado. Você vê o tamanho. Eu não vou falar o número, porque apesar de ser capital aberto, eu vou evitar. Posso falar, né? São 20 bi. Ah, como eu queria esse 20 bi para São Paulo, gente. Pelo amor de Deus. Todo dia eu choro esse 20 bi. É o orçamento do Mato Grosso do Sul inteiro. Então, esse é o trabalho. O que eu estou me propondo para vocês? Eu vou estar com o prefeito. É outra coisa, tá? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela não tem nenhuma pessoa filiada a partido e nenhum candidato. Por quê? O maior problema do Brasil, podem ter certeza do que eu estou falando com você, por conhecer 130 países, minha vida, morei fora, não importa, mas você também pode pesquisar no Google. O problema do Brasil se chama economia de Estado. O Brasil faz economia de governo. Aí amanhã o prefeito sai aqui, o cara que entra fala assim: ah não, isso que ele fez eu não vou fazer. Pelo amor de Deus, você não termina a obra que o outro começou. Outro dia nós fomos criticados no governo nosso, porque a gente está terminando as obras do antigo governo. Ué, eu deixo ela parada? Isso é de uma maior estupidez, gente, que a gente pode fazer com o país. Cada governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, o cara entra e muda tudo. Pô, mas tem projeto que é de curto prazo, você consegue fazer em 1 ano, 2 anos, tem projeto que você vai demorar 4, tem projeto que vai demorar 8. Olha o nosso plano de mobilidade em termos de intercidades, são 4 trens, São Paulo Campinas, São Paulo Sorocaba, São Paulo São José dos Campos, São Paulo Santos. Você já pensou, faço 2, não que entrar outro? Não, agora eu não vou continuar o plano. Pô, mas não é inteligente. E esse é o problema do Brasil, porque cada 4 anos muda um governo, ou 8. Aí o cara fala, não vale nada que foi feito. Privatizou a Eletrobras, não, agora nós vamos 10 para... Gente, coisa louca aí lá fora, o que acontece? Qual que é o nosso maior problema? Segurança jurídica. Esse é o nosso maior problema. Entende? Então, assim, a gente precisa criar uma cultura de economia de Estado. Então, essa secretaria, ela é economia de Estado. Eu vou estar junto ao prefeito até dia 31 de dezembro de 2023. Eu não participo da eleição. Eu estou com ele não é o prefeito. Ou eu vou ficar sem trabalhar, que é outro problema do Brasil. Você trabalha 1 ano, tem eleição de prefeito, você para. Aí você volta, trabalha mais 1 ano, tem eleição de governador, você para. Então você trabalha 2 em 4. Pelo amor de Deus, gente. Então eu preciso de vocês junto, que nós, independente, quem gosta, quem não gosta. Eu sempre brinco que se todo mundo gostar de você, você tem um problema, e se ninguém gostar de você, você tem um problema. É curva de Gauss, né? Você tem um problema dos dois lados. Então, esse plano que eu estou pedindo ajuda para vocês, aos empresários, executivos, empresárias, executivos e prefeitura me diga como eu desenvolvo a região. Aí eu faço. Impossível, apesar de que eu vou nas 645 cidades, que eu consiga fazer isso, é humanamente impossível sozinho. Por mais que eu conheça a cidade, mas aqui tem características que só eu entrando que eu vou ver. Você sabe. Então, esse é o pedido de ajuda. Para encerrar, eu vou contar 2 coisas para vocês, e uma delas é um risco para vocês. Uma meu motivo de estar fazendo isso são 2. Que eu odiava o Tarcísio. Eu tinha ódio dele. Porque eu sou competitivo. Eu fiz 94 de média no primeiro ano de governo, ele fez 96, eu tinha ódio dele. No segundo ano eu falei, eu vou ganhar desse cara. Aí eu fiz 97, ele fez 99. Eu tinha ódio dele. O cara maior batedor de meta que eu vi na minha vida. Só que fui conhecê-lo lá no governo e apaixonei com o cara. Então, ele, a família. Então, por gostar dele, eu estou aqui. Não sou candidato, não tenho interesse político nenhum. Ponto. E vem um segundo motivo. Cuidado. Eu tenho câncer, 23 anos, faço quimioterapia todo dia. Era 90, ficou só eu. E eu comecei a ficar preocupado que o diabo não me puxava nem Deus. Aí eu falei, é melhor eu fazer alguma coisa, que o serviço público tem essa vantagem, né, prefeito? Você consegue mexer com os números, você mexe com coisa grande, né, com ONG pequena. Então, esse motivo de eu estar aqui é para me pagar uma dívida com Deus e ter certeza que eu vou subir. Agora, problema de vocês, se vocês não me ajudarem e eu descer, eu vou atazanar a vida de vocês, que vocês vão ver, gente. Muito obrigado.